Cosmovisão cristã é um compromisso fundamental do coração. Ela se manifesta através de uma história. Cosmovisão, ela aparece a partir ou de algumas pressuposições, de alguns pontos de partida que todos nós temos, ou a partir de algumas histórias. E a gente está vendo, depois da gente ver que a cosmovisão cristã ajuda a gente a olhar as coisas de forma íntegra, não a fazer separação entre isso aqui é de Deus, isso aqui é do mundo, etc. A cosmovisão ajuda a gente também a ver 3 elementos que são muito importantes, que diz respeito à criação, queda e redenção. A gente viu no encontro passado a criação, e a gente viu que a criação não inclui somente aquele momento ali do Jardim do Éden, aquele momento de Gênesis 1 e 2, etc. A criação inclui muito mais do que aquilo, né? Então, as normas que Deus colocou na sociedade, no casamento, na beleza, no conhecimento, são todos normas da criação. São todos elementos da boa criação de Deus. Se a gente tem um desejo pela beleza, se a gente tem um desejo pela verdade, isso faz parte da ordem da criação de Deus. Porque geralmente na cabeça da gente, a criação diz respeito somente a Deus criou o mundo natural, Deus criou as cachoeiras, Deus criou a praia. Mas Deus não criou somente isso. Deus criou também as relações sociais, Deus criou o casamento, Deus criou as relações de amizade, Deus criou a autoridade, Deus criou as normas que governam a saúde. Então tudo isso faz parte da ordem da criação de Deus. Por isso que eu disse que a criação de Deus é mais ampla do que o que a gente pensa. E por que que isso é importante? Isso é importante porque a gente vai ver que a queda é mais ampla, o pecado é mais amplo do que aquilo que a gente pensa. E aí eu queria começar aí, minha gente, com o primeiro ponto, tá? O pecado e a queda da boa criação de Deus. 1.1. Onde a boa criação se desfez? Por que a gente precisa responder essa pergunta? Porque a queda, ela arruinou a boa criação de Deus. Porque se a gente tivesse parado no encontro passado, a gente olharia para o mundo e achar, não, tem uma coisa muito estranha. Porque falou que faz parte da boa criação de Deus as relações sociais, a família, o casamento, as relações de amizade, elementos que constituem a política, a economia, isso faz parte da boa criação de Deus. Mas quando a gente olha para o mundo está degenerado. Quando a gente olha para essas coisas, para essas estruturas, para as amizades, para o casamento, tem alguma coisa aí que não está como deveria estar. Então, o que foi que aconteceu? Por isso que 1.1 é onde a boa criação de Deus se desfez. E aí tem uma citação da Nancy Pearcey que diz assim, ó, a doutrina cristã não nos pede que sejamos pessimistas em relação à criação, mas que sejamos realistas em relação ao pecado. O mundo não é como Deus fez, nem é como dele quer que seja. Então perceba, a criação de Deus é boa? É boa. O mundo é bom? É bom. As estruturas do mundo são boas? São boas. Casamento é uma coisa boa? É boa. Família é uma coisa boa? É boa. Mas o que foi que o pecado fez? O pecado arruinou essas coisas. O pecado arruinou nós. O pecado nos arruinou pessoalmente, individualmente. O pecado arruinou o mundo social. E o pecado arruinou a natureza. Então, a Nancy Pearcey vai dizer que a gente deve ser realista. A gente não deve ser pessimista, mas a gente deve ser realista. Ou seja, a gente deve olhar para o mundo e não achar que o mundo é meramente mal, mas olhar para o mundo e pensar, tem uma coisa errada. Tem uma coisa que está fora do tom. Tem uma coisa que tem um trem que está desgovernado.
É assim que a gente tem que olhar para o mundo, tá? Então, veja bem, abaixo da citação da Nancy Pierce, minha gente. Tudo começou bem. Deus viu tudo quanto fizera e era muito bom. Mas quando ao redor, guerras, traições, doenças, a própria inquietação do coração humano, mas quando olhamos ao redor, percebemos que o mundo não corresponde a esse veredito de Deus. Algo aconteceu entre a boa criação de Deus e a realidade que a gente vive hoje. A teologia cristã chama isso de a queda. O que é a queda? A queda é o momento entre quando Deus disse, eis que isso era bom. Deus olhou para a beleza e disse, eis que isso era bom. Deus olhou para a verdade e disse, eis que isso era bom. Deus olhou para a bondade e disse, eis que isso era bom. Só que aconteceu alguma coisa com essas três coisas, por exemplo, com a beleza, com a bondade e com a verdade. Aconteceu alguma coisa com o mundo natural que Deus criou. Aconteceu alguma coisa com o ser humano e aconteceu alguma coisa com as relações humanas. A doutrina cristã chama essas coisas de a queda. Aconteceu, o ser humano ele agora é tido como caído. Bruno, e o que é que significa exatamente a queda? A queda significa que a boa criação de Deus não está funcionando como deveria funcionar. A boa criação de Deus está bagunçada. A boa criação de Deus está desordenada. A boa criação de Deus saiu da trilha. Por causa de uma coisa chamada pecado. E o pecado, ele corresponde a duas coisas, tá? Tem duas coisas diferentes. Quando a gente fala em pecado, a gente está falando de duas coisas diferentes dentro da cosmovisão cristã. Existe o ato de pecar. O ato de roubar, o ato de mentir, o ato de adulterar. Existem esses atos. Isso é chamado de pecado. Mas o pecado diz respeito também a uma inclinação, como a gente vai ver, a um desordenamento, a uma bagunça que tem dentro da gente, que nos inclina para o mal. Isso também a Bíblia chama de pecado. Essas duas coisas são chamadas de pecado. E essa segunda coisa, geralmente é chamada de pecado original. Existe uma tendência do coração humano para fazer o que é errado desde quando os nossos primeiros pais caíram. Desde aquele evento histórico chamado queda, o coração humano passou a ter uma inclinação para fazer coisas erradas. O coração humano adquiriu determinados vícios e determinados hábitos maliciosos. Ele faz agora o que não presta. E ele é inclinado a fazer o que não presta. Isso é chamado de pecado. O ponto 2 que eu coloquei aí, minha gente, um escândalo para o homem contemporâneo, é porque as pessoas não gostam muito dessa ideia de que elas são vistas como pecadoras, porque a gente peca. As pessoas não gostam muito disso. Eu lembro que quando eu estudava na UFPB, eu tinha uma professora lá no curso de comunicação que ela dizia, né? Eu não sou pecadora. Não me venham com essa ideia de pecado. E aí, eu lembro de uns colegas meus também, eles diziam isso. Olha, essa ideia aí de pecado, não. É porque o ser humano, no século XXI, século XX e XXI, ele criou uma tendência significativa a reconhecer uma coisa que antigamente era até fácil de reconhecer. O fato de que nós somos pecadores. Essa é uma ideia desagradável até. O tópico que a gente vai tocar hoje é um tópico desagradável. É um tópico que escandaliza as pessoas. Dizer que nós somos pecadores. Dizer que existe uma coisa chamada pecado. O pessoal quer dar outros nomes para isso, mas não o nome de pecado. Tá? Os seres humanos são pecadores. Porque pecado, minha gente, parece soar como uma ideia primitiva, moralista, e a gente está no século XXI, né? A ciência avançou, a tecnologia avançou, a sociedade avançou, o progresso avançou. Então, dizer que alguém peca, dizer isso é pecado, perceba quando
os cristãos dizem assim, ó, esse comportamento aqui é pecado. Olha como isso soa ofensivo. Olha como isso soa ultrapassado. Olha como isso soa estranho, preconceituoso, intolerante. Dizer assim, ó, isso, dentro da tradição cristã, é pecado. Tá? Há até quem negue a existência dessa coisa chamada pecado. Diz que não existe pecado. Pode existir uma coisa chamada erro, mas pecado, não. 2.2, eu trago até um cristão católico chamado Chesterton. Tá? Chesterton é um cristão que a gente deve, um cristão católico que a gente deve escutar muito, tá? E tem umas coisas muito interessantes para falar. E Chesterton fala que na época dele o pessoal já começou a negar essa coisa de essa ideia de pecado é uma ideia muito ultrapassada, muito religiosa, muito ofensiva. No tempo de Chesterton, no começo do século XX, as pessoas já tinham uma indisposição para essa ideia. Só que ele dizia o seguinte, mas a ideia de pecado é uma ideia tão óbvia e tão palpável como é uma das coisas mais óbvias da doutrina cristã, é a ideia de pecado. É tão óbvio, ele dizia, quanto é óbvia a ideia de que existem batatas. Né? Porque é por isso que todas as religiões do mundo, de certa forma, elas trabalham com a ideia de pecado. Elas trabalham com a ideia de que a gente está manchado moralmente. Elas trabalham com a ideia de que tem um erro, uma coisa errada no coração do ser humano. O ser humano erra. O ser humano Elas trabalham com essas ideias, de certa forma. Né? É tanto que Chesterton vai dizer essa frase aqui, ó, que está em negrito, em itálico, antes da citação. Pudesse ou não o homem ser lavado em águas milagrosas, não pairaria nenhuma dúvida de que ele desejava lavar-se. Certos líderes religiosos começaram a negar nos dias de hoje não a altamente questionável algo, mas sim a inquestionável sujeira. Então, olha a ideia que Chesterton está usando aqui. É tão óbvio que a gente é moralmente sujo, que a gente faz malfeitos morais, que o coração da gente está inclinado para o erro. É tão óbvio isso, tão óbvio, que chega a ser espantoso que algumas pessoas neguem isso. Tá, você entende até uma pessoa ter dificuldade de negar assim, olha, Jesus andou sobre as águas, que hoje em dia você não vê ninguém andando sobre as águas. A Chesterton diz, vá lá alguém negar isso? Vá lá alguém negar que aconteceu um milagre? Mas o que é que o ser humano do século XXI ele quer negar, minha gente? Ele quer negar que a gente é moralmente corrompido. Será que é possível negar isso, minha gente? Óbvio que não. Basta você olhar para a história humana. Basta você ligar a televisão. Basta você sair na rua. É impossível. Se tem uma parte da doutrina cristã e da cosmovisão cristã que diz até Chesterton, você pode inclusive provar para qualquer pessoa, de forma empírica, que o ser humano tem um defeito moral no seu coração. Aquele texto do profeta Jeremias que diz, enganoso é o coração humano mais do que todas as coisas. Olha, basta você ligar a televisão para provar que isso é verdade. Né? Ou então basta você ser vítima de algum golpe para você ver que isso é verdade. Que o coração humano, ele é realmente enganoso. Tá? Olha essa citação maior. Eu gosto muito dessa citação, minha gente, pela forma como ele traz isso, tá? Certos novos teólogos questionam o pecado original, que constitui a única parte da teologia cristã que pode realmente ser provada. Alguns seguidores do reverendo Campbell, em sua espiritualidade quase exigente demais, admitem a ausência de pecado em Deus que não podem ver nem em sonhos, mas eles essencialmente negam o pecado humano, que eles podem ver na rua. Os santos mais poderosos, assim como os mais poderosos céticos,
tomaram o mal positivo como ponto de partida de sua argumentação. Se for verdade, como certamente é, que o homem pode sentir uma felicidade extraordinária em esfolar um gato, então o filósofo religioso só pode fazer uma dentre duas deduções. Ou ele deve negar a existência de Deus, como fazem os ateus, ou deve negar a presente união entre Deus e o homem, como fazem os cristãos. Os novos teólogos parecem pensar que uma solução altamente racionalista é negar o gato. Vocês entendem o que é que Chesterton está dizendo aqui, minha gente? Você vê a perversidade, a maldade. Você vê o ser humano fazendo malfeitos morais. Das duas, uma. Ou você se junta aos ateus e diga, não é possível que um Deus bom permita isso. Ou você se junta aos cristãos e diz, não, o problema é que existe uma separação, homem e Deus. Mas o que é que algumas pessoas hoje em dia querem fazer? Elas querem dizer assim, não, isso aí não é exatamente um erro. Isso aí não é exatamente um mal moral. Isso aí não é exatamente essa coisa chamada pecado. Tá danado. O mais óbvio dos dois, a pessoa nega. Então, um elemento muito importante dentro da tradição cristã, para você entender a cosmovisão cristã, é a ideia de pecado. Minha gente, como eu disse a vocês que a visão de mundo cristã passa por todas as esferas da vida, passa pela sexualidade, passa pelo trabalho, passa pela economia, passa pela política, passa pela amizade. Se você ignora a ideia de pecado, você ignora também a relação entre a cosmovisão cristã e essas coisas, tá? A relação entre o que é que o cristianismo pode dizer sobre essas coisas você perde de vista. E aí vem o ponto 3, minha gente. Existem 3 pontos nesse ponto 3. Eu fiz questão de botar 3 pontos, tá? Que eu queria trazer para vocês. O primeiro é a ideia de pecado, né? Tem aí, ó, 3.1, mandamento e a tentação. Deus coloca Adão e Eva no jardim e dá 2 mandamentos. Esses 2 mandamentos são muito importantes para a gente entender a ideia de pecado, tá, minha gente? Vocês vão entender por quê. Qual é o primeiro mandamento? Qual é o primeiro mandamento que Deus dá para o ser humano? O primeiro mandamento está na ordem da criação, tá? O primeiro mandamento é um mandamento positivo. Deus disse ao ser humano, poucos cristãos lembram disso, coma livremente de toda ou qualquer árvore do jardim. O primeiro mandamento é a gente usufruir da ordem da criação de Deus. O primeiro mandamento é a gente desfrutar da criação de Deus. O primeiro mandamento é a gente, digamos assim, ir positivamente atrás da criação de Deus. O primeiro mandamento não é um mandamento negativo. É um mandamento da gente contemplar, fazer uso da boa criação de Deus. O primeiro mandamento diz claramente, coma livremente, coma no imperativo, ó, coma, vá lá, desfrute, aproveite da criação de Deus. Esse é o primeiro mandamento. Esse primeiro mandamento está implícito nas escrituras, em várias coisas, tá? Quando o apóstolo São Paulo, ele disse lá, na epístola aos Filipenses, minha gente, na carta aos Filipenses, o apóstolo São Paulo ele diz assim, ó, tudo que for bom, ocupe o vosso pensamento. Por que São Paulo disse assim? Tudo que for bom, ocupe o vosso pensamento. Ele está fazendo uma referência à ordem da criação. A criação de Deus foi feita não para a gente evitar ela, mas para a gente desfrutar dela. A gente viu isso um pouco na doutrina da criação, no primeiro ponto da cosmovisão cristã, né? A criação. A gente não deve olhar a criação de Deus como uma coisa má. A gente não deve olhar a verdade como uma coisa má, a bondade como uma coisa má, a beleza como uma coisa má. A gente deve olhar para essas coisas como elas de fato são. Elas são coisas boas. E a gente deve desfrutar dessas coisas. Esse é o primeiro mandamento. Mas o segundo mandamento estabelece um limite do desfrutar da criação de Deus. Diz aqui Gênesis 2,17, ó.
mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Deus diz para usufruir da sua criação, mas Deus coloca também um limite. Tem dois autores, tá? Gorin e Bartolomeu, dois pensadores sobre a ideia de cosmovisão cristã, que ele vai dizer que esse comando de Deus aqui é um comando que mostra, que concentra a atenção no senhorio de Deus. Mostra assim, ó, é Deus dizendo assim, ó, eu sou o Senhor. Pode usufruir de tudo isso, mas não usufrua disso aqui. Tá? Então, Adão e Eva precisavam ali aprender a confiar na palavra de Deus. O mesmo Deus cuja palavra trouxe o mundo à existência, era o mesmo Deus que disse para não comer daquela árvore, e eles que vieram à existência pelas mãos do Criador, que vieram ao entendimento pela palavra do Criador, era o mesmo Deus que eles deveriam confiar. Tá? Então, nesse cenário, o que é que a serpente faz? Em Gênesis 3, ela pede para desconfiar da palavra de Deus. Tem aí o segundo parágrafo, ó. Ela oferece uma forma alternativa de existência, como diz Gorin Bartolomeu. Ela coloca dúvida quanto à bondade de Deus. Foi isso mesmo que Deus disse? Ela suscita incredulidade. Vocês certamente não morrerão. E ela promete a dissolução da barreira entre Criador e criatura. Seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus. Então, Deus cria uma boa criação, Deus se mostra Senhor sobre essa criação, vem a serpente e diz, e inverte isso. Vem a serpente e diz, desconfie da palavra de Deus, desconfie da bondade de Deus e desconfie que Ele, inclusive, é Deus. Você é Deus. Você vai ser como Deus. Se você come do fruto, você vai ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. Então, minha gente, Adão e Eva, eles tinham um relacionamento profundo com o Criador. Mas a partir ali daquele evento chamado queda, o que é que acontece com essa união profunda entre Adão e Eva? Ela é rompida. Agora existe um gap, uma distância. Se Adão e Eva antes, eles eram próximos a Deus, agora eles são distantes de Deus. Tá? Isso quem ocasiona? O pecado. Esse evento histórico chamado queda nos afastou de Deus. E agora o nosso coração, ele é para o mal moral. Nosso coração é para o que é errado. E a gente precisa entender isso para entender a ideia de cosmovisão cristã. O que o pecado faz principalmente? 3.2, minha gente. O pecado faz com que a gente tenha autonomia em relação a Deus. A gente não quer saber de Deus. A gente não quer Deus se metendo na vida da gente. A gente não quer saber do Criador. De acordo com um teólogo chamado Santo Agostinho, o pecado desordena os nossos afetos. O que seria desordenar os nossos afetos? O pecado faz com que a gente ame aquilo que a gente não deveria amar. E que a gente deixe de amar aquilo que a gente deveria amar. O pecado bagunça o coração da gente. Bagunça principalmente os afetos da gente. Na cosmovisão cristã, minha gente, o problema do mundo não é falta de amor. Tem gente que diz, o problema do mundo é falta de amor, né? O problema do mundo, na verdade, é um problema de amar a coisa errada. As escrituras dizem assim, ó, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, está no mundo. A gente ama aquilo que não deveria ser amado. E quando a gente ama aquilo que não deveria ser amado, a gente, por exemplo, Deus nos criou para a gente amar o bem, a gente não ama o bem. Deus nos criou para a gente amar a verdade, a gente não ama a verdade. Deus nos criou para a gente amar a beleza, a gente não ama a beleza. A gente não ama essas coisas.
E esse é o problema primeiro. Esse é o grande problema do pecado original. É que a gente ama de forma errada. Tá? Bruno, e por que esse é o grande problema do pecado original? Esse é o grande problema do pecado original. Porque, minha gente, não adianta ensinar outras coisas se a pessoa não ama o que é o certo. Tá? Então, vou dar um exemplo, tá? Por exemplo, a gente já falou, não foi, Giovanni? Tipo, no futuro a gente vê assim um curso de hermenêutica, como interpretar corretamente as escrituras, como pregar corretamente a palavra de Deus, uma coisa assim, né? Mas, minha gente, se você não ama a verdade, essas coisas vão bater numa parede e cair, tá? Porque é a direção fundamental do coração, a inclinação fundamental do coração que faz um apelo maior aqui. Tá? Como assim, Bruno, a direção fundamental do coração? Se a pessoa aprende a não amar o bem, ela vai aprender a amar outra coisa. Aí você ensina, não, mas tem que dar valor a isso, tem que gostar disso, isso aqui é importante. Ela não vai escutar. Por que ela não vai escutar? Porque ela não aprendeu a amar o bem. Ela precisa de um coração virtuoso. Precisa de um coração virtuoso. Ela precisa de... Por isso que o grande mandamento da lei de Deus é: ame o Senhor, o seu Deus, em primeiro lugar, porque se você ama o Senhor, o seu Deus, em primeiro lugar, os rojões da vida você aguenta, porque o seu coração está inclinado para a coisa certa. Agora, se você não ama a Deus em primeiro lugar, você não aguenta as pancadas da vida. Não vai aguentar as pancadas da vida. Então é isso, minha gente. Se a gente vai falar sobre conhecimento, a gente precisa amar o conhecimento. Se a gente vai falar sobre a verdade, a gente precisa amar a verdade. Se a gente vai falar sobre a beleza, a gente precisa amar a beleza. Porque se a gente não ama a verdade, a bondade e a beleza, se a gente não ama essas três coisas, o que é que o pecado faz? O pecado faz com que a gente seja incrédulo com relação a essas coisas. O pecado faz com que a gente seja cínico com relação a essas coisas. O pecado faz com que a gente distorça essas coisas para o nosso bel prazer. O pecado faz com que a gente use essas coisas para o nosso bem-estar. O pecado faz com que a gente pegue essas coisas e dê outras finalidades a ela, que não as finalidades que deveriam ser dadas. Então, existe uma ordem na criação, minha gente. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo, amar os objetos em último lugar. O pecado distorce isso, vai dizer Santo Agostinho. O pecado desordena isso. Você se ama acima de tudo. Você ama as coisas mais do que as pessoas. Se sobrar espaço, você ama a Deus, o bem, a verdade, a beleza, a bondade. Se sobrar espaço é que você ama esses outros negócios. Tá? É assim que a gente faz. Por isso que Santo Agostinho vai dizer que o pecado é um mal que é um parasita na criação de Deus. Ô Bruno, como assim um parasita? O pecado, ele pega uma coisa boa e ele distorce aquela coisa boa. Como é, Bruno, que no mundo perfeito o pecado surge? Porque o pecado, por ser um problema de amor mal resolvido, faz com que você ame demais uma coisa que você não deveria amar tanto assim. O pecado descalibra o seu amor. Você deveria amar aquilo na medida certa. Não ama. Eu lembro uma vez que eu estava num congresso de filosofia, aí na minha tese eu comparei dois pensadores, né? Alvin Plantinga e Richard Swinburne. Aí nesse congresso eu estava aproximando os dois pensadores, né? Tentando mostrar que os dois pensadores, eles poderiam dialogar, etc. Aí no final chegou uma pessoa para mim e disse uma coisa que era verdade. Essa pessoa não é cristã. Ele era um doutorando lá da Universidade de Brasília, não cristão.
Mas ele me lembrou de uma coisa que é muito irônica nesse contexto que a gente está falando. Ele disse assim, Bruno, mas tem que lembrar uma coisa aí, quando eu estava falando do Plantinga, etc. Eu fiz o que é? Aí ele disse assim, você tem que lembrar que uma pessoa, se ela tiver os afetos desordenados, se ela tiver o coração desordenado, ela não vai querer ouvir os argumentos. Pode dar o argumento que for. Vai entrar num ouvido e sair no outro. Porque o problema do coração humano, em primeiro lugar, não é a falta de argumentos. Pelo contrário, talvez os argumentos até irritem mais ainda a pessoa. O problema do coração humano, em primeiro lugar, é que ele é inclinado para o mal. É por isso que quando a gente deu na primeira aula a definição da gente de cosmovisão, a gente disse assim, ó, cosmovisão é um compromisso fundamental de coração. Não é em primeiro lugar aquilo que você acredita, é em primeiro lugar aquilo que você ama. Porque aquilo que você ama vai remodelar aquilo que você acredita, aquilo que você presta atenção, aquilo que você escuta, aquilo que você nota e por aí vai. Tá? Então, o pecado faz isso. E de fato, lá no livro de Alvin Plantinga, ele diz isso. Ele diz que o problema primeiro não é que a pessoa não acredita em Deus porque deixou de ouvir um argumento, etc. Os argumentos, eles não funcionam muitas vezes direito. Por quê? Porque existe uma ordem, um afeto que está completamente descalibrado. E aí tem o 3.3, C.S. Lewis, que ele diz, ó, a maldade é um bem pervertido. Tem um livro maravilhoso de C.S. Lewis, minha gente, chamado Cristianismo Puro e Simples. Meu livro preferido, C.S. Lewis, esse aí, Cristianismo Puro e Simples. C.S. Lewis vai dizer que qual é o problema do pecado? Ele vai dizer o seguinte, o pecado é uma forma equivocada de buscar uma coisa boa. O pecado é uma forma equivocada de amar uma coisa boa. Aí tem até uma citação que eu botei aí de Lewis. Ó. O prazer, o dinheiro, o poder e a segurança, considerados em si mesmos, são coisas boas. A maldade consiste em tentar obtê-los pelos métodos errados, ou da forma errada, ou em excesso, disse C.S. Lewis. Hoje de manhã, na pregação, a gente ouviu a irmã falar assim, ó, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Perceba como São Paulo fala lá na carta que ele escreveu ao Timóteo, ó, é o amor ao dinheiro que desordena o coração da pessoa. Perceba, não é um problema de falta de amor, é um problema de amar uma coisa que é errada. Tá? Por isso uma pessoa pode amar a bondade por si mesma, mas ninguém ama a maldade por si mesma, vai dizer C.S. Lewis. Você só ama a maldade para conseguir alguma coisa que em si mesma geralmente é boa. Tipo, segurança é uma coisa que é boa, família é uma coisa que é boa, conforto é uma coisa que é boa, sexualidade é uma coisa que é boa. Mas muitas vezes o que é que a gente faz? A gente pega a perversão. E no que é que a perversão consiste? Consiste em a gente descalibrar o nosso coração. É nisso que consiste. E daí surge uma coisa chamada idolatria, minha gente. O que é idolatria? É quando a gente ama de tal forma que rompe a barreira criador e criatura, tá? A gente ama as coisas mais do que ama a Deus. A gente espera das coisas mais do que espera de Deus. Isso é o que a gente chama idolatria. Nas Escrituras diz que não existe salvação em nenhum outro nome, por exemplo. O que é idolatria? É quando a gente diz, não, tem salvação em outro nome. Qual nome? Por exemplo, eu posso ser salvo a partir daquilo que eu faço, a partir das minhas boas obras. Uma coisa que somente Deus pode conceder, salvação, eu digo que eu também posso conceder. Isso é idolatria. Idolatria é eu dizer, quando eu conseguir isso aqui, eu finalmente vou ser feliz, realizado, eu vou ter uma satisfação completa.
Isso é amar as coisas da criação de Deus de forma que não deveria ser amada. Amar em excesso. Amar de forma desordenada. Isso é idolatria. Tá? E aqui, minha gente, tem aí o ponto 4, o alcance cósmico da queda. Qual é o ponto? A queda foi um acontecimento catastrófico, que ela não afetou apenas os indivíduos, tá? Ela afetou toda a criação de Deus. O mundo não humano foi afetado. Tudo na gente foi afetado. O nosso conhecimento foi afetado, a nossa racionalidade foi afetada, as nossas emoções foram afetadas, os nossos sentimentos foram afetados, as nossas amizades foram afetadas, o mundo social foi afetado, a arte foi afetada, a cultura foi afetada, a política foi afetada, a igreja foi afetada. Tudo foi afetado, de acordo com a doutrina cristã da queda. Tá? Os efeitos do pecado tocaram toda a criação de Deus. E tocaram de toda a criação de Deus de forma ainda corrosiva. Tá? Se a gente olha a sociedade, o Estado, a família, se a gente olha as atividades culturais, a arte, a tecnologia, se a gente olha a alimentação, a sexualidade, qualquer coisa no âmbito da boa criação de Deus foi afetado pela queda. Tinha ali o germe da queda. A gente vê que o bom trabalho da mão de Deus, ele foi para a esfera da rebelião humana. A tecnologia agora é usada contra Deus. A arte é usada contra Deus. Agora, isso não significa que a tecnologia e a arte são ruins, tá? Mas essas coisas são usadas contra Deus. Essas coisas são usadas de modo impróprio. E o pecado afetou todas as pessoas. O veredito da Bíblia está até aí em Eclesiastes, capítulo 7, versos 20, tá? Não há um só justo na terra, nenhum sequer. Não há ninguém que pratique o bem e nunca peque. Todos pecaram. Esse é o veredito da Bíblia. Não existe nada na boa criação de Deus que não foi contaminada pela rebelião contra o Criador. Tudo na boa criação de Deus se insurgiu. E se insurgiu contra o Criador. Tudo que a gente faz é contaminado por essa coisa chamada pecado. Seja pelos nossos atos morais. Então a gente faz uma tecnologia para matar uma outra pessoa, para assassinar uma outra pessoa. Mas existem outros efeitos que não os efeitos morais. Por exemplo, a gente sofre de ignorância. A gente sofre de doenças físicas. A gente sofre de solidão, a gente não se conhece direito. Tudo isso vem de onde, minha gente? Vem dessa rebelião original do coração humano chamado pecado. O pecado afeta tudo isso. Tudo isso, literalmente. Então, por isso que o pecado é um problema seríssimo e tem alcance cósmico. Tá? É muita ingenuidade a gente achar que essa distorção do coração humano a gente consegue assim, pelo nosso próprio esforço, driblar ela. Muita ingenuidade. Como a gente vai ver, minha gente, no próximo encontro, somente por uma atividade sobrenatural do Espírito Santo é que a gente consegue mudar as coisas. Mas se não fosse o Espírito Santo, a gente não conseguiria. Não conseguiria. E não consegue por quê? Porque o coração da gente está amando o que é errado. O coração da gente é depravado. Como é que a gente vai conseguir... Peraí, se eu me esforçar, eu faço a coisa certa. É o mesmo que você me dizer assim, minha gente. Se eu me esforçar, eu me curo desse câncer. Você acha que consegue? Somente por uma questão de esforço? Claro que não consegue, minha gente. A Bíblia faz até uma comparação, né? Tipo assim, se eu me esforçar, ela diz, será que o leopardo ou o etíope pode dizer assim, ó, se eu me esforçar, eu mudo a cor da minha pele? Você acha que é uma questão de esforço? Claro que não é uma questão de esforço. Então, o pecado arruinou a gente nessa profundidade. Tá? Por isso que quando a gente diz assim, a salvação é pela graça,
Não é uma questão de a gente estar ignorando o que é errado, ignorando a lei de Deus, ignorando os mandamentos de Deus. Agora a gente só quer fazer, viva como você quiser. Não é uma questão disso, minha gente. É uma questão de reconhecer que dentro do coração da gente tem uma mácula, tem um mal feito, tem uma chaga. E que essa chaga não sai simplesmente por força de vontade. Essa chaga não sai por esforço e mérito próprio. Essa chaga não é resolvida simplesmente você trincando os dentes e dizendo eu vou conseguir. Não é. Muita inocência achar isso. Muita inocência mesmo. Né? O pecado é um tipo de idolatria, de rebelião contra Deus. Esse é o 4.2. Tá? Ele não é só uma regra isolada. Toda criação é fruto da glória de Deus, da presença de Deus sobre toda a criação. Como o pecado afeta toda a criação e o pecado é uma rebelião contra Deus, o que é que vai acontecer com a criação, minha gente? A criação também vai completamente se insurgir contra o Criador, por culpa do ser humano. Vai acontecer isso. Então Deus deu criatividade para o ser humano vai pegar essa criatividade e vai usar para coisa ruim. Deus deu elementos de bondade para o ser humano vai pegar isso e vai usar para coisa ruim. Além disso, a criação vai sofrer os efeitos da queda. Vai sofrer. Você vê a nossa criação sofrendo os efeitos da queda. Você vê os cientistas aí falando de destruição da natureza, aquecimento global, blá, 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 blá. Que é isso? É a criação sofrendo os efeitos da queda. Tá? Então, a gente não vive como a gente foi criado para viver. Por quê? Porque a gente sofre os efeitos da queda. Não era para a gente morrer, minha gente. A gente morre. Por isso que a gente lamenta tanto quando alguém morre. Porque não era para a gente morrer. Não era para a gente amar as coisas erradas, mas a gente ama as coisas erradas. E você depois vai tentar ensinar. Depois que uma pessoa ama uma coisa errada, você vai tentar ensinar o certo para ela, ela não vai querer aprender o certo. Ela já ama a coisa errada. Então, essa é o ser humano, tal como ele é. Tem uma frase aí que eu botei no 4.2 de Santo Agostinho, que ela inclusive está em itálico, minha gente. Tu, Deus, incitas o ser humano para que gostes de te louvar, porque o fizestes rumo a ti, e o nosso coração é inquieto até repousar em ti. Perceba, dentro da visão de mundo cristã, os seres humanos eles são inerentemente religiosos. Eles amam alguma coisa, como eu já falei, e eles adoram alguma coisa, porque Deus nos fez para Ele. Agora a gente não ama a Deus, a gente não adora a Deus, a gente não se submete a Deus. Eu sou livre, sou autônomo. Não caia nessa não. Você tem esse desejo, né? Mas não caia nisso. Se você não oferece a sua lealdade a Deus, você vai oferecer sua lealdade e última a alguma outra coisa, tá? Porque lembra, todos nós temos uma cosmovisão e ele é esse compromisso, essa orientação fundamental. Se essa orientação fundamental não vai para Deus, a gente troca a nossa lealdade por outra coisa. E a Bíblia chama toda vez que a gente troca o centro da nossa existência. Toda vez que a gente, no lugar de amar a Deus sobre todas as coisas, a gente ama qualquer outra coisa sobre todas as coisas, a Bíblia chama isso de idolatria. O ser humano, quando ele peca, ele não deixa de ser religioso. Ele passa simplesmente a adorar a coisa errada. Você, quando, sei lá, abandona o cristianismo, abandona Cristo, abandona Deus, na visão de mundo cristão, você meramente, digamos assim, você não saiu deixou de ser uma pessoa religiosa. Você apenas está trocando a sua lealdade. Tá? O apóstolo Paulo, a gente não vai ler, mas em Romanos 1, do verso 21 e 25, o apóstolo Paulo descreve claramente esse processo, como é que ele acontece. Ele diz que aquilo que se pode conhecer de Deus é revelado nos céus. Ele diz que os atributos invisíveis de Deus, bem como o seu eterno poder, são vistos claramente desde a criação do mundo.
Então a gente olha para as coisas na criação e a gente reconhece que tem um Criador. Mas o que a gente faz com esse conhecimento? A gente distorce esse conhecimento. Aí continua o apóstolo Paulo falando em Romanos 1, a gente vai lá e começa a adorar as coisas, adora os animais. Aí a gente começa a trocar a nossa identidade. O apóstolo Paulo fala especificamente lá da nossa identidade sexual. A gente começa a trocar, começa a inverter, começa a mudar as coisas. Por que a gente faz isso? Porque a gente começa a adorar as coisas erradas. Porque você é aquilo que você adora no final das contas. Tá? E aí o último ponto é a depravação total. O pecado manchou cada milímetro da boa criação de Deus. Não existe uma parte no ser humano que não tenha sido afetado pelo pecado. A teologia chama isso de depravação total. Tá? Agora, minha gente, isso não significa que todo ser humano é um monstro assassino, tá? Todo mundo aqui é um Hitler. Todo mundo aqui é um Stalin. Não é isso, tá? Todo mundo aqui mata judeus. Não é isso que se quer dizer por depravação total. Bruno, e o que é que se quer dizer por depravação total? Significa que a gente está corrompido e desorientado em todas as nossas partes. Em tudo. Então, Bruno, o conhecimento não sofreu os efeitos da queda. Pois é, as más notícias aqui sofreu. Por exemplo, só o fato da gente não amar a verdade já mostra que a mente da gente sofreu os efeitos da queda. Só o fato da gente, num debate, querer estar mais interessado em vencer a outra pessoa do que em saber se realmente a gente está certo ou errado, já mostra que a gente sofreu os efeitos da queda. Só o fato da gente sair falando sobre uma coisa que a gente não conhece já mostra que a mente da gente sofreu os efeitos da queda. Só o fato da gente não se interessar pelo que a outra pessoa está dizendo ou pelo que o autor bíblico está dizendo, a gente querer dar a interpretação da gente já mostra como a gente sofreu os efeitos da queda. Tudo isso, irmãos, mostra como a gente sofreu os efeitos da queda. Isso é o que é depravação total. Tá? Isso é o que se chama depravação total. Além disso, isso é que é a pior parte, né? A gente é escravo disso. A gente é escravo de amar o que é ruim. A gente é escravo de amar o que não presta. A gente é escravo de amar de forma excessiva o que não deveria. A gente é escravo disso. Mesmo a gente sabendo o que é o bem, a gente não faz o bem. Na filosofia tem um pensador chamado Sócrates, o santo padroeiro da filosofia, né? Aí Sócrates, ele pensava assim: se uma pessoa sabe que aquilo é bom, ela faz o bem, o que é o bem. Porque não tem como você saber que uma coisa é boa e não praticá-la. Não tem como, pensava Sócrates. Não tem como por quê? Porque na cabeça de Sócrates, mesmo que seja na intenção, você faz o bem. De onde é que vem o mal? O mal é sempre fruto da ignorância. É porque de alguma forma você acha que quando você está fazendo mal, em algum sentido você está justificado, você está fazendo bem. Era assim que pensava Sócrates. Mas, minha gente, a teologia cristã, a cosmovisão cristã, dá uma resposta diferente. São Paulo diz lá em Romanos 7,19: pois o que eu faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Perceba, às vezes a gente sabe que uma coisa é boa, às vezes a gente sabe que não deveria amar aquilo, mas existe uma fraqueza na nossa vontade. Existe uma inclinação corrupta no nosso coração de tal natureza que a gente sabe que aquilo é bom, mas a gente não faz. Ou sabe que aquilo é ruim, sabe que aquilo nos prejudica, sabe que aquilo é errado e ainda assim vai lá e faz. A gente tem essa fraqueza de vontade. E se a gente for sincero com a gente mesmo, a gente vê que a gente tem essa inclinação. Basta 5 minutos de autossinceridade, você e Deus, para você ver que você funciona desse jeitinho. Tá? Basta você pensar direitinho. Eita, rapaz, eu sei que isso é errado. Eu sei que não deveria. Eu sei que é complicado.
E mesmo assim, você faz. O nome disso, minha gente, é literalmente esse segundo elemento que eu digo para vocês, chamei de pecado original, que a teologia chama de pecado original. Agora, uma coisa muito importante para a gente finalizar, minha gente. O pecado não é intrínseco à boa criação de Deus, tá? O pecado não provém da matéria, do corpo, do sexo. O pecado vem porque o coração humano está infectado. Jesus disse isso. Tem aí o texto de Marcos 7, ó. Pois do interior do coração do homem é que vem o quê, minha gente? Os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Vocês entendem de onde é que vem a maldade? Não vem exatamente de que as pessoas não têm conhecimento. Claro, contribui disso também porque isso faz parte desse estado de pecado. Mas vem principalmente da inclinação primeiro. Por isso que eu enfatizei, minha gente, e a cosmovisão cristã enfatiza tanto que pecado é uma questão de amor mal resolvido, de bem que deveria ser amado e não é, de você amar as coisas erradas, do seu coração estar desviado, entronchado, de você amar o mal. Esse é o problema do pecado, tá? Porque a gente é corrompido nesse grau e nesse nível. E aí a gente pega as coisas da criação de Deus, coisas boas, e a gente começa a desviar essas coisas boas, fazer mau uso dessas coisas boas. A gente começa a fazer coisas ruins com essas coisas boas, justamente por causa desse desvio primeiro, minha gente. Justamente por causa desse desvio fundamental. É por isso que, como a gente vai ver, somente Deus para curar esse desvio. Viu? Somente o Espírito Santo para vir na gente e fazer com que a gente mude a rota do nosso coração. Para a gente amar o que deve ser amado e odiar o que deve ser odiado. Como Deus. Deus ama o que deve ser amado e Deus odeia o que deve ser odiado. Deus não suporta o pecado, a maldade, a injustiça. Deus ama as pessoas, ama a sua criação. Deus amou o mundo que deu seu Filho unigênito. Deus é assim. A gente deve ser semelhante ao nosso Deus, nesse sentido. Amar aquilo que deve ser amado. Mas o pecado, ele vai e corrompe a gente disso. Por isso que, o último parágrafo aí, o Middleton e o Walsh, eles acrescentam que o pecado também distorce a vocação do ser humano como portador da imagem de Deus. Deus nos deu uma responsabilidade. Em vez da gente representar o Senhor nas nossas atividades culturais, a gente agora tem ídolos. Representa os nossos ídolos. Então pensa, Deus lhe chamou para uma vocação. Sei lá, ser professor, ser médico, ser jardineiro, ser vendedor, ser balconista. Deus lhe chamou para alguma vocação. O que é que acontece com as nossas vocações? A gente vai lá e transfere elas para os nossos ídolos. Eu trabalho não para a glória de Deus. Eu cuido dos meus filhos não para a glória de Deus. Eu faço o que quer que seja não para a glória de Deus, mas para algum outro ídolo aí que a cultura oferece, né? Prazer, o bem-estar, o dinheiro, a felicidade, o que quer. Para isso que eu vivo. Para essas coisas que eu vivo. Não vivo para Deus. O pecado, então, distorce aquilo que Deus nos chamou para ser. Deus nos chamou para refletir a sua imagem. Deus nos chamou para glorificá-lo. Mas essa glória que merecia ser de Deus, a gente pega e... Ei, vamos jogar isso no dinheiro? Vamos jogar isso aqui na fama, na honra, na glória, no louvor? Vamos jogar isso aqui na nossa família? Vamos jogar isso aqui na nossa profissão? Vamos jogar isso aqui na nossa identidade? Vamos jogar isso aqui na nossa sexualidade? Vamos jogar isso aqui em outro canto? Então o pecado causa essa devastação. Perceba que é um problema devastador, irmãos. Problema devastador. Por isso que as Escrituras tratam tão sério o problema do pecado. Tão sério o problema do pecado.
Porque o pecado é o principal problema do ser humano. O principal problema é o pecado. Tá? E por isso que os cristãos devem ter uma hostilidade para com o pecado, uma guerra contra o pecado. Deve entrar em guerra, em conflito com o pecado. Você deve entrar em conflito com o pecado, não é por uma questão moralista. Ah, se não for assim, eu não vou ser salvo. Não é por isso. Você deve entrar porque ele maltrata a criação. Ele maltrata as pessoas. Ele faz com que as pessoas estejam desordenadas. Ele pega o texto da Bíblia e esbagaça. O pecado faz isso. Ele pega a verdade e ou ele é incrédulo em relação à verdade, ou ele é cínico em relação à verdade, ou ele odeia mesmo a verdade. O pecado faz isso. Tá? Então, o pecado é o principal problema. Pode ter outros problemas, e tem outros problemas, todos vindos do pecado, tá? Tem outros problemas, todos vindos do pecado. Desigualdade é um problema. Falta de liberdade é um problema, tá? Falta de responsabilidade, problema. Não conservar as coisas boas, problema. Tudo isso é problema. Pobreza, problema. Agora, na cosmovisão cristã, tudo isso vem do problema primeiro, que é o coração desordenado. É por isso que na visão de mundo cristã, se todas essas coisas fossem resolvidas, vamos viver numa sociedade que não tem mais pobreza. Vamos viver numa sociedade em que as pessoas são livres. Vamos viver numa sociedade em que é todo mundo igual. Vamos viver numa sociedade... Vocês acham que a condição humana ia mudar? Alguns elementos da condição humana, por causa da ordem da criação, iam ser realmente afetados de forma positiva, de forma boa, tá? Por isso que a gente deve buscar essas coisas. Buscar acabar com a injustiça, acabar com a pobreza. Deve buscar. Mas vai nos países que essas coisas são... você não vê pobres. Vai ver se a condição humana, o coração humano, a corrupção humana, vai lá ver se muda. Vê se o problema não é o coração humano, o grande problema é o coração humano, a perversidade humana. Não é exatamente as coisas externas vêm porque a gente faz isso. Tá? Então, minha gente, é isso. Por isso que Deus é a nossa única solução para o problema do pecado. Somente Deus pode resolver esse problema. E isso é o que a gente vai ver no nosso próximo encontro, tá? No nosso próximo encontro a gente vai ver a redenção. Como Deus é a solução para esse problema profundo. Eu queria que, se alguém tivesse alguma pergunta, alguma questão... Você falou que as pessoas negam o pecado, né? Que o pecado exista e tal. Eu acho que as pessoas que fazem isso, elas jamais vão conseguir fazer isso de maneira totalmente sincera e coerente, né? Porque elas falam isso, mas todo mundo sempre vai ter algo que ela vai chamar de mal. Sim. Ela pode não chamar de mal algumas condutas sexuais que ela, às vezes, quer praticar, ou enfim. Mas se você, sei lá, a opressão do pobre mesmo, ela vai achar errado. Alguém assediar uma mulher, ela vai achar errado. A pessoa ser machista, ser homofóbica, ela vai achar errado. Né? Então, o problema parece que está mais numa seletividade do que na crença de fato de que não existe mal, de que não existe pecado. Dê um murro na cara da pessoa que no instante essa crença some, né? Não precisa nem um murro, basta um beliscão, um pisão no pé, um peteleco mais forte, ela já vai achar que aquilo ali foi um mal praticado contra ela, né? Aí você falou que as pessoas têm essa ideia, né? E não tem como você tirar algumas ideias assim, porque ela ama o mal. Ela tem que ter primeiro um coração virtuoso. Há alguma forma da gente ajudar pessoas que o argumento não resolve? Ela não ama a verdade, ela ama o mal. Você ajudar a pessoa a passar a amar o bem, a ter um coração virtuoso, para que os argumentos tenham alguma validade para ela?
Eu penso que tem duas coisas que a gente poderia pensar e fazer, né? Primeiro, quando se trata assim de questões religiosas, salvação, é por isso que a gente é tão dependente do Espírito Santo, né? Porque o Espírito Santo é que nos ensina a amar as coisas certas, né? Amar aquilo que deve ser amado. E tem um ponto que é muito importante nisso aí que Vaneja falou, né? Essa pergunta de Vaneja que está por trás, que a gente deve ensinar as pessoas, principalmente ensinar as crianças, a não debochar do bem, a amar a beleza, a amar a verdade, né? Porque, por exemplo, existe uma diferença de você ensinar lógica para uma pessoa, para que ela consiga vencer o outro no argumento, e existe uma diferença de você ensinar lógica para ela, para que ela ame a verdade e descubra a verdade, esteja sinceramente em volta da verdade. Então, como é que a gente pode ajudar as pessoas, além da instigação interna do Espírito Santo, né? Eu penso que a gente nunca deveria desassociar essas coisas assim, né? Por exemplo, desassociar o bem da verdade, o bem da lógica, o bem da hermenêutica, o bem da leitura da Bíblia, o bem do que quer que seja, né? A gente nunca deveria, e a gente sempre deveria ensinar as pessoas a bater nisso. Agora, como é que a gente faz isso? A gente faz isso, como é que a gente aprende a ser virtuoso, minha gente? Não é simplesmente ouvindo. A gente aprende a ser virtuoso com outras pessoas, vendo exemplos de outras pessoas, se colocando como pessoas virtuosas para que outras pessoas aprendam a ser virtuosas, sabe? Teve uma vez que teve uma pessoa que me perguntou aqui, o que será que pode fazer isso no sábado? Será que não pode? Como é que a gente poderia resolver isso? Isso pode no sábado, isso não pode? E eu disse para ela assim, vamos olhar para uma pessoa virtuosa que guarda o sábado, é assim que a gente aprende. Por exemplo, para os cristãos que guardam o sábado, né? É assim que a gente aprende. Então, como é que a gente aprende virtudes, né? Como é que o coração da gente começa a amar as coisas certas? Como é que a gente aprende? Primeiro, a gente mostra às pessoas que é necessário amar as coisas certas, é necessário amar o bem, etc. Mas não somente isso. As pessoas precisam ver também pessoas amando o bem. Elas precisam também ver pessoas como exemplo, porque esse é o ponto, é o modelar. A gente precisa ver exemplos. E a gente só consegue, ninguém consegue fazer isso sozinho. Você não consegue ser exemplo para você mesmo. Você só consegue fazer isso em comunidade, em conjunto com outras pessoas. Unido ali com outras pessoas. Se você não tiver em comunidade, em conjunto com outras pessoas, você não vai conseguir desviar o seu coração de amar as coisas certas. Por isso que as escrituras dizem lá no Salmo 1, né? Ele começa numa ascensão, né? Lembra o que é que diz o Salmo 1? Bem-aventurado aquele que, vocês lembram? Ele não escuta o conselho dos ímpios. Ele não anda no caminho dos pecadores. Ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Porque, minha gente, se a gente quiser ter 3 minutos de sinceridade para com a gente mesmo, a gente vê, tipo, quem são as pessoas que a gente pega como exemplo. A gente vê quem são as pessoas que a gente quer por perto. Agora, isso não significa, minha gente, a gente se afastar das pessoas do mundo. Não é esse o ponto, tá? O ponto é a gente ter autossinceridade para pensar assim, peraí, isso aqui eu tenho que aprender com Vaneide, eu tenho que chegar perto dela para aprender com ela. Isso aqui eu preciso aprender com o Natan, eu tenho que chegar perto dele para aprender isso. Isso significa dizer que a gente vai se colocar tudinho numa redoma, tá? Longe do mundo. Não é isso, porque a gente é sal da terra e luz do mundo. Sal da terra e luz do mundo. E como a gente vai ver, a cosmovisão cristã, daqui a 2 encontros, a cosmovisão cristã ensina isso pra gente. Mas significa, minha gente, que a gente aprende a ter um coração virtuoso,
admirando pessoas virtuosas. A gente aprende a ter um coração virtuoso imitando pessoas virtuosas. A gente aprende a ter um coração virtuoso ouvindo pessoas virtuosas. É assim que a gente vai buscando com o Espírito Santo, claro. Nada disso funciona sem a instigação interna do Espírito Santo. Com o Espírito Santo assim que a gente vai alterando, tá? E é muito interessante que isso não é novidade, tá? Vá nos Alcoólicos Anônimos para você ver se ele não vai dizer coisas semelhantes ao que eu estou dizendo aqui, tá? Os Alcoólicos Anônimos, evita isso, vai aqui, vai nesse caminho, aí tu evita esse vício, aí tu pega esse hábito que é bom e não esse que é ruim. O pessoal dos Alcoólicos Anônimos sabe isso, e os antigos sabem isso. Os antigos, muito antes, isso daqui não é novo, isso é coisa que os antigos sabem, isso é coisa que as escrituras sabem. Por isso que as escrituras pedem para a gente ter tanto discernimento com relação a determinadas coisas. Tá? Acho que tem uma outra pessoa que queria falar. Era essa parte que tu falou da depravação total. Eu queria que tu explanasse um pouquinho mais, porque tu tá dando para ouvir? Tá baixo, mas eu tô ouvindo. Porque eu sempre achei eu sei que a Bíblia fala que todo mundo é pecador, mas eu sempre achei que a depravação total tinha sido... Só é falado mais na teologia reformada, como se fosse uma doutrina só da teologia reformada. E quando tu explanou... E também eu sempre achei que quando se falava em depravação total era só sobre... que todos os seres humanos são pecadores, que todos os seres humanos... E não nessas questões que tu falou hoje, que tu citou, dos relacionamentos, que a depravação total afeta tudo da criação, né? Aí eu queria que tu falasse um pouco mais sobre isso, por favor. Então, no caso da depravação total, o problema tá, digamos assim, como a gente falou, no desordenamento, entendeu? Do nosso coração. Ele é que causa a depravação total. É por isso que as nossas crenças, pensamentos, atitudes, desejos, todos eles estão corrompidos, justamente por causa disso, entendeu? Por quê? Porque tem uma mácula no coração do ser humano. O problema, Jane, é que essa mácula afeta tudo. Essa mácula afeta tudo. Toda a nossa existência, ela é afetada por causa da depravação total, porque o nosso coração é inclinado erroneamente para algo que não é bom. Então, é isso que depravação total significa. Não significa que todos nós, digamos assim, a gente é tão assassino como poderia ser. Senão o mundo, meu Deus do céu, estava um caos, mas a gente ainda tem a imagem de Deus, né? Tem a imagem de Deus. Mas a depravação total significa que essa imagem foi distorcida. Essa imagem foi corrompida. A gente ainda ama, agora ama as coisas erradas. A gente busca, mas deseja uma coisa boa, mas deseja o que não presta. A gente ainda aprende, mas aprende o que é mal. Né? Então, e por que aprende o que é mal? Porque existe essa coisa chamada depravação total, que, e geralmente, quando os teólogos reformados falam, eles falam nisso. Depravação total significa que tudo no ser humano foi atingido. Agora, se a gente fala tudo, Jeane, a gente não é somente a nossa moralidade, entendeu? Tipo, a nossa saúde física foi atingida, claramente. As nossas faculdades cognitivas foram atingidas, claramente. E essas coisas estão interligadas, claramente. Claramente essas coisas estão interligadas, o nosso coração está interligado com o que a gente acredita, com o que a gente deseja. Não tem como você conseguir separar essas coisas. Não tem como. Né? Por isso que quando diz que em todas as suas facetas o ser humano é depravado, e se fala de total, não total no sentido de absoluto, mas total no sentido de todas as partes do ser humano. Físico, mental, espiritual, social, e por aí vai. O que tiver no ser humano foi afetado. Por isso que, como a gente vai ver semana também, o que tiver no ser humano também foi redimido. Semana que vem não, né?
Deus, daqui a 15 dias. O que tiver no ser humano também foi redimido. Né? Para a glória de Deus. Ô Bruno, comentando um pouquinho a pergunta de Jeane, os arminianos, Jeane, também acreditam que na telebrafação total. Acho que só mesmo os pelagianos, né, Bruno? Só os pelagianos que acho que quase não, na teologia, quase não existe representatividade na teologia, assim, nenhuma igreja assim, cristã séria que acredite nisso. Toda igreja séria cristã acredita em depravação total. Mesmo que chame por outro nome. Mas significa que cada aspecto, cada faculdade do ser humano foi afetada pelo pecado. E como o Vaneide já falou também, né? Às vezes você não quer dar o nome pecado, você quer dar outro nome. Mas você acredita que existe algum grau de maldade, corrupção, etc. Né? Agora, às vezes as pessoas também são ingênuas, né? Acham que aquele grau de maldade, corrupção, elas vêm simplesmente não de uma doença que está no coração da gente, mas de alguma coisa na sociedade e por aí vai. Né? Tem mais alguém, minha gente? Ou a gente oremos? Santo, 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 querido Deus, nosso Pai, muito obrigado a Deus pela oportunidade da gente aprender mais da visão de mundo cristão, da noção de pecado, de como o pecado danifica a gente, como o pecado é intrínseco na gente. Vem abençoar, ó Deus, para que a gente oriente o nosso coração para o bem, para as coisas certas, como a gente vai ver na outra semana, quando a gente falar sobre redenção, o processo de santificação, o exemplo daqueles que são virtuosos e principalmente o Teu Espírito Santo instigando o nosso coração a amar aquilo que é amável, a amar o Senhor acima de todas as coisas. Venha abençoar, ó Deus, para que a gente entregue o nosso coração em primeiro lugar a Ti, ó Deus. Fica com a gente para que a gente possa ser uma comunidade virtuosa, onde o bem possa ser exaltado e o mal possa ser combatido e o pecado possa ser mitigado, em que a luta contra o pecado seja uma coisa levada a sério, porque, ó Deus, o Senhor conhece o nosso coração, que o nosso coração tende, como a gente viu, para aquilo que é ruim, errôneo, etc. Então, ó Deus, fica conosco e vem trazer uma atuação do Espírito Santo, vem ressuscitar o novo homem na gente. Aliás, desde que nós somos convertidos, ele já é ressuscitado, mas vem nos dar forças, ó Deus, para combater essa natureza, essa desordem, essa desarmonia que tem dentro da gente. Em nome de Jesus Cristo, amém.